Oiê, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e sobre você não precisar se colocar em lugares que você não quer para encontrar o amor de sua vida. Eu vejo muitas amigas, né, falando assim pra mim, nossa, mas se eu não sair, eu vou encontrar onde essa pessoa? Nossa, mas se eu não sair, ai gente, não é essa base que eu vou usar. Mas se eu não sair, eu não vou encontrar ninguém, porque eu não uso aplicativo de relacionamento, não. E eu acho isso tudo uma balela, gente, porque o meu namorado, eu conheci quando eu tava numa fase em que eu não estava saindo muito. Eu tava numa fase super introspectiva, assim, sabe? Eu tinha entrado num processo de autoconhecimento. Eu tinha cansado, basicamente, de, é, de tipo assim, me expor a situações que acabavam com o meu psicológico, sabe? De ter uns ficantes meio merda, de ficar saindo pra festa, bebida, sabe? Que era uma coisa que depois eu tinha ressaca moral e me fazia muito mal. Então, assim, eu já tava num estado de que eu não tava saindo tanto. Eu tava selecionando muitos lugares que eu ia, as pessoas que eu saía, sabe? Já não ficava com muita gente. E aí, o meu namorado literalmente bateu na minha porta. Vou explicar. Foi basicamente assim. Eu tinha uma amiga na época, que na verdade nem é minha amiga mais. E eu digo que o único propósito dela na minha vida era me apresentar a ele, né? E ela foi no aniversário dele, uns dias antes do meu, que nós dois somos geminianos. E ela viu ele e ela falou: Amiga, esse cara, ele, tipo assim, é você, homem. A gente tinha muitas coisas em comum. O João não bebe, também foi embora cedo porque trabalhava no dia seguinte, treina. Então, assim, só dela ter ido no aniversário, percebido que ele tinha esses valores, ela já falou: vocês são perfeitos. E aí, eu ia fazer aniversário um dia depois, e eu falei pra ela tava ficando com um amigo dele. Falei pra ela: fala pra ele trazer ele. Meu namorado, meu atual namorado hoje. E aí, essa minha amiga depois nunca mais ficou com o amigo dele. Eu e ela, a gente não é mais amiga. E eu e o João, a gente tá aqui. Então, assim, o único propósito deles era esse. Na minha cabeça, é muito doido isso. Mas, enfim. E aí o João veio. E aí ele veio, e desde então a gente nunca mais se desgrudou. E aí, quando eu vejo amigas falando isso, ou até pessoas na internet, né? Eu falo, gente, vocês se preocupam tanto, sabe? E assim, é muito mais valioso você se preocupar com os ambientes que você está frequentando e onde você vai encontrar pessoas que tenham os mesmos valores que você, porque de nada adiantava eu ir em festa se eu não gosto de quem bebe, sabe? O tipo de pessoa que eu ia encontrar lá não ia ser o João, entendeu? Então, não fiquem preocupadas com isso de, ai, preciso sair porque senão a pessoa não vai bater na minha porta. Gente, o universo dá um jeito de fazer você encontrar essa pessoa, sabe? Confia, de um jeito ou de outro, vocês vão se encontrar. Eu já vi tanta gente que se conheceu, tipo assim, em corrida, sabe? Umas coisas assim. Então, calma, vai dar certo. O que é pra ser seu, chega até você. E eu acredito fielmente nisso, falo isso para todas as minhas amigas. E acho que o mais importante é vocês filtrarem com quem vocês andam, quem vocês querem ser, principalmente. Sabe, eu tava num momento de olhar muito para mim. Então eu só ia onde eu queria, eu só saía se fosse me fazer bem, eu não pensava em, ai, vou encontrar ou não alguém, sabe? Enfim, só contando essa história porque é uma coisa que eu vejo que é muito comum, sabe, as pessoas se preocuparem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários aí. Faz mais um papo, assim, de amigas.